Filipenses 2, nós vamos ler a partir do verso número 12. Lemos assim a palavra do Senhor. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação como sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e, com todos vós, me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém. Vamos orar mais uma vez? Ore nesse momento para que Deus fale com você. E ore para que Deus fale com a pessoa que está do seu lado. Enche o seu coração de fé nesse momento e libera uma palavra a respeito disso. Pai, fala com todos eles, os que estão aqui, os que estão acompanhando à distância. Aqueles, meu Deus, que vão assistir essa mensagem em um outro momento, em um outro horário. Fala com todos nós, meu Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor nos ensine a nos alegrar. Nos ensine a caminhar por essa vida com alegria no rosto, como luzeiros nesse mundo. Vem, meu Pai, tratar essa geração, meu Deus. Estamos aqui nesses dias para que o Senhor nos alinhe com o teu propósito. Porque nós reconhecemos, meu Deus, que nós nascemos num mundo torto. E muitas coisas em nós ainda estão tortas. E não tem alinhamento, oficina de alinhamento nesse mundo capaz de nos endireitar. Mas o Senhor é poderoso para alinhar a nossa vida com o teu eterno propósito. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra que Deus tem para a gente hoje, a gente vai passear um pouquinho nesse texto que nós acabamos de ler. E é uma palavra que o apóstolo Paulo dirige à igreja de Filipos. É uma carta de Paulo que eu gosto muito dessa carta, porque é uma carta que dá uma ênfase na nossa leveza da vida. O apóstolo Paulo, ele estava preso, e ele estava sofrendo, e tinha gente vigiando ele o tempo todo, mas mesmo diante de todo esse sofrimento, ele escreve uma carta dizendo assim: eu estou feliz, eu sou uma pessoa alegre, alegre-se você também. E vira para uma igreja que está sofrendo e fala: se alegre. E ensina muita coisa em cada um dos seus capítulos, a respeito de como deve ser a nossa vida. Quem quer se alegrar aí hoje? Eu costumo dizer, meus irmãos, que quando Jesus nos salva, a gente começa a entrar num tratamento, e que o objetivo é o seguinte: você se torna uma pessoa feliz, você passa por momentos tristes, mas você é uma pessoa feliz. Às vezes, o ser humano chega, conhece o Evangelho, conhece a identidade pelo avesso. Ela é uma pessoa triste, que em alguns momentos da sua vida tem momentos felizes. Mas o que Deus quer para você é que a sua alegria seja completa. E isso se dá como? Com o tratamento que Ele faz em nós, com as nossas experiências com Deus. O apóstolo Paulo, ele começa a dizer aqui para os irmãos, para que assim como eles foram obedientes a Ele, quando Ele estava presente, agora que Ele está aqui à distância, mandando mensagem, não é uma live, né, porque não tinha naquela época, mas se fosse nos dias de hoje, ele estaria aí transmitindo algum vídeo para os irmãos e falando isso. E ele fala assim:
desenvolvei a vossa salvação. E essa é uma expressão meio, talvez soe estranho para alguns de nós, porque a gente pensa a nossa salvação como um ato, como um momento, e de fato ela é. Eu sei que eu aceitei Jesus quando eu tinha 4 anos de idade, num culto das crianças, com minha mãe anunciando o Evangelho, num tipo de Bíblia que eles chamam de um livro sem palavras, que cada página é uma cor. E ali ela foi me falando que eu era pecador, que Jesus podia fazer por mim, que Ele tinha morrido por mim, e que Ele era capaz de lavar os meus pecados. E eu, sem nem saber direito o que é pecado, mas sabendo que eu aceitei Jesus ali. E eu sei que cada um de vocês talvez tenha exatamente isso muito bem marcado. Quem cresceu dentro da igreja e tem certeza da sua salvação, talvez não consiga se lembrar do momento exato. Mas a maior parte de vocês que foi alcançado ao longo da vida, com certeza se lembra exatamente do dia em que recebeu a salvação do Senhor. Mas a salvação, meus irmãos, é uma coisa que você recebe e você continua desenvolvendo ela ao longo da sua vida. Eu fui pesquisar no grego outras possibilidades de tradução para a palavra desenvolver a salvação. Para aqueles que não sabem, a Bíblia não foi escrita em português, foi escrita num tipo de grego antigo e é traduzida, para o mundo inteiro. E assim a gente entende o que seria desenvolver a salvação. Um dos significados, meus irmãos, diz o seguinte: fazer aquilo do qual alguma coisa resulta, produzir, resultar em. O que a gente pode aprender com isso? Você conseguiu captar? Você é salvo e você começa a produzir algo porque você é salvo. A sua vida agora é um estilo de vida de alguém que foi salvo. Desenvolvei a vossa salvação com 2 coisas: temor e tremor. E antes de entrar no assunto central dessa mensagem, eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito dessas marcas de quem é salvo. Você tem certeza da sua salvação? Uma das coisas que Deus mais me leva a fazer no decorrer do meu ministério é pregar o evangelho para evangélico. É pregar que precisa crer em Deus para quem se diz crente. Por quê? Porque, meus irmãos, crer em Deus até o diabo crê. Mas passar por uma experiência de salvação é algo que transforma a nossa vida, nos faz nascer de novo. E se você não viver isso, se você morrer hoje, você vai para o inferno, criatura. Uma pessoa que nasceu de novo tem 2 marcas: tremor e temor. Um respeito, uma reverência por Deus, que quem não aceitou Jesus não tem. É por isso que às vezes eu levo algumas pessoas a se questionarem se de fato elas são salvas, porque de repente, de uma hora para outra, elas saem da igreja e fazem coisas tão horrorosas, e com a consciência tão limpa, e com a tranquilidade, como se Deus não existisse. Mas a pessoa fala: não, eu creio em Deus e eu sou crente, eu só estou desigrejado. Muito provavelmente a sua situação espiritual é de perdição. Porque, meus irmãos, com todo o relacionamento de amor que eu tenho com Deus, eu tremo e temo, porque eu sei em quem eu tenho crido. Então entenda, existe essa marca, mas o texto continua. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, presta atenção agora, porque Deus é quem efetua em vós, os salvos, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Você pode dar um glória a Deus aí por essa afirmação? Ele é aquele que opera em nós, tanto querer quanto efetuar. Eu precisei pedir para você dar um glória a Deus, porque você não sabe ainda o que isso significa. Depois que você entender, toda vez que você lê isso, você vai sentir vontade de dar um glória a Deus. Irmãos, Deus é aquele que planta no nosso coração a vontade de fazer algo. E não só isso, Ele planta esse desejo, mas Ele também dá o poder para que a gente realize. Mas é qualquer desejo do meu coração? Não, o texto diz, segundo a sua vontade.
Nós temos muitos desejos no nosso coração. Alguns vêm do nosso lado mais sombrio, outros vêm cheios de boa intenção, mas nem todos são, de fato, segundo a vontade de Deus. Entretanto, meus irmãos, quando nós nos colocamos diante do Senhor para buscá-lo, lembra da mensagem de ontem, da história que eu contei, do tempo que eu passei no monte e das direções que eu recebi, e como eu desafiei você a fazer isso pela sua casa, pela sua família. Quando nós nos colocamos à disposição para buscar a face de Deus, é muito natural que Ele vá plantando em nós sonhos espirituais. Então, quando você lê na sua Bíblia que Ele opera o querer e o efetuar, lembra dos sonhos que Deus tem te dado. Eu tenho um respeito muito especial pelos sonhos que brotam, por exemplo, no ambiente do nosso retiro espiritual. Porque a gente está lá em constante arrependimento, em busca, em quebrantamento, em libertação, e acontece de tudo, você está ali rendido diante de Deus. E aí Ele fala, agora começa a sonhar, meu filho. Então vem sonhos realmente poderosos. E eu preciso dizer para você que tem aí sonhos adormecidos no seu coração. Ele te deu, Ele não só dá o sonho, mas Ele dá para você o poder de realizar esse sonho. Porque Ele é aquele que opera tanto o querer, quanto o efetuar. Nós estamos aqui na semana de primícias buscando direção em todos os sentidos para a nossa vida. E agora há pouco aqui, compartilhando com os irmãos, a gente começa a dividir os motivos de oração nossos, coletivos. E eu começo a sonhar desesperadamente. Eu boto para fora mesmo. Por quê? Porque eu sei que Ele opera em mim tanto o querer quanto o efetuar. Então eu fui orar pela vida do irmão Gabriel. Cadê o Gabriel? Onde está o Oli? Né? E eu comecei a liberar sonhos sobre a vida dele. Se queimar no coração dele, amém. Eu fui orar pelo João Vitor e comecei a liberar sonhos sobre a vida dele. Eu fui orar pela construção da igreja e eu falei sobre o nosso futuro campus, nossa igreja. Gigantesco. Não só para as pessoas que nós teremos alcançado, mas para aquelas que nós vamos alcançar. Irmãos, quando nós estamos buscando ao Senhor e sonhos começam a pipocar dentro do nosso coração, a gente precisa ter esse entendimento, por mais louco e grandioso que o sonho seja, por mais delírio que possa parecer para as pessoas, Ele opera em nós o desejo de fazer algo. E Ele dá para a gente o poder de realizar algo. E o texto ele vai continuar desenvolvendo. Acabei de falar aqui do sonho que eu estava sonhando para você. Estou sonhando tanto que estou sonhando para os outros. Para quem está na live ali, o Gabriel deu uma saída e retornou. Irmãos, tudo isso tem um objetivo. E não é um fim em si mesmo. Lembra que eu falei para vocês, aí desde a penúltima quarta-feira, tem uma sequência que Deus está desenhando aqui para a gente. A última quarta-feira também. E agora eu volto a dizer que não é sobre nós. É sobre os planos dele. É sobre o povo de Nínive. Foi também dito no culto da virada. Tem uma linha aí, né, de planejamento do Espírito Santo sobre aquilo que ele está nos ministrando nesses dias. Não é sobre você especificamente, embora você receba muitas bênçãos. Não é sobre as suas ambições materiais, embora Ele também te abençoe materialmente. Tem a ver com você ser um luzeiro para esse mundo, para essa geração contaminada, pervertida. Porque ainda que Deus coloque o seu sonho, uma vontade de crescer, de ser um empresário, de ter bens, de ter posses, e você vai desfrutar disso, glória a Deus, porque tudo que vem de Deus, você tem que desfrutar mesmo, entenda, não é sobre você. Você vai glorificar a Deus com as bênçãos que você recebeu, com as posses que Ele te der. E se não tiver nada a ver com posses, com nada disso, presta atenção, o chamado dele para a gente é para ser luzeiros no mundo. E o que isso quer dizer, meus irmãos? Tem a ver com as estrelas. Quando as nossas traduções da Bíblia chamam de luzeiro, está falando dos astros no céu. Estrelas, planetas. E é importante sempre destacar, porque às vezes a gente pensa
que Deus está nos chamando para ser uma estrela, a pessoa lembra as divas pop, né? Eu vou ser a Lady Gaga de Jesus. Eu vou ser um influencer, ficar muito famosinho, ganhar um monte de coisa, né? Não é estrela no sentido da cultura pop que a gente está falando, mas no sentido da antiguidade. As estrelas serviam como referência. Uma pessoa perdida no meio do mar, por exemplo, para onde que ela ia olhar? Não tinha referência nenhuma, olha para cima. Vê uma determinada constelação, já sabe para onde está o sul, para onde está o norte, para onde está o leste, para onde está o oeste. A gente hoje com bússola, né? A gente hoje com GPS. A gente nem sabe mais o nome das constelações, no máximo Cruzeiro do Sul, e ainda assim demora para achar no céu. Mas isso, na antiguidade, meus irmãos, não era assim que funcionava. Então, quando Paulo fala você ser um luzeiro, ele está querendo dizer que você vai ser guia para o resto das pessoas. Que as pessoas que você encontrar pelo caminho, que os seus familiares, que os seus amigos, que os seus colegas de trabalho vão olhar para você e vão ter você como uma referência. E uma referência, presta atenção, numa geração perdida. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida. Irrepreensível quer dizer aquele que você não acha erro. E aqui a palavra que é traduzida como sincero, quer dizer não misturado, puro, como vinho ou metais. Um vinho puro tem um sabor, um vinho misturado com água tem outro. A prata é de um jeito, a prata fundida com outros metais, com impurezas, é outra coisa. O que Deus está falando aqui através do apóstolo Paulo para a gente, é que no meio de um povo extremamente perverso e corrompido, a gente caminhe totalmente purificado, sem se misturar, sendo referência para eles, meus irmãos. Como isso é importante nesse tempo que nós estamos vivendo. Porque se a geração que Paulo escreveu isso já era pervertida e corrupta, imagina o que ele ia falar da nossa, ia ter que inventar novas palavras. Porque a gente conseguiu bater o recorde das gerações anteriores, misericórdia. E aí, meus irmãos, o que muitos servos de Deus têm feito? Eles são servos de Deus, mas eles começam a se contaminar. E vão se contaminando com as coisas do mundo. Daqui a pouco, você não se torna mais referência para o povo de fora, porque você é igual a eles. As pessoas que não são crentes, quando veem você, elas percebem você da mesma maneira? Ou elas veem em você uma referência, alguém para se seguir? Tem igreja que interpreta isso como usos e costumes. Então tem que se vestir de uma forma muito estranha para todo mundo olhar para eles e dizer, uau, eles são diferentes. Mas o que a Bíblia ensina para a gente é que o seu caráter, o seu jeito de ser, a sua alegria, como a gente começou a dizer, é algo tão especial, tão diferente, que você se torna referência para as outras pessoas. Eu quero ser como essa pessoa é. Eu quero ir para onde essa pessoa está indo. Eu quero viver o que essa pessoa vive. E aí, meus irmãos, vem a parte mais importante agora. Fala assim, ai meu Deus. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, tem um versículo antes, que diz assim, fazei tudo, sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. O apóstolo Paulo, ele fala para a gente duas coisas que eu preciso que mexam com você, porque elas são importantes. A maneira como você vai chegar a esse nível de purificação e transmitir toda essa essência do Evangelho, essa alegria que eu comecei a mensagem falando, que toda a carta de Filipenses trata, fala a respeito de você fazer todas as coisas, não é só aqui na igreja, é todas as coisas, sem murmuração nem contenda.
E eu vou explicar para vocês o que é murmuração. Às vezes as pessoas pensam que murmuração é a mesma coisa que reclamar de algo que está ruim. E não é isso que a Bíblia está dizendo, meus irmãos. Porque se tem uma coisa que a Bíblia deixa claro no livro de Salmos, é que você tem direito de dizer que está doendo. Que se tem alguma coisa errada acontecendo, você precisa fazer igual ele ali, ó, começar a reclamar, tem que trocar a fralda. Alguma coisa precisa acontecer. Você sinalizar que uma mudança precisa acontecer ao seu redor, é tranquilo, meus irmãos. E a gente, como povo de Deus, precisa sim cobrar e reclamar nesse sentido dos nossos governantes. Até dentro da nossa própria casa, uma mãe pode sim chamar a atenção dos seus filhos. Mas não é desses momentos que eu estou falando, meus irmãos. Eu estou falando de outro sentimento. Quando eu clico aqui em murmuração, a minha Bíblia é tecnológica, tá? E quando eu clico em cima, abre a palavra no original no grego. Vocês estão pensando que eu sou fera no grego? Não sou não, tá? E aí tem o significado. A palavra é gogusmos. Se a minha pronúncia estiver correta. Gogusmos. E uma das definições diz assim, na verdade vou falar todas. Murmúrio, murmuração, resmungo, debate secreto, presta atenção agora. Desprazer secreto não declarado abertamente. Não se trata simplesmente de um momento de você apontar algo que precisa de mudança. Tem a ver com um sentimento de insatisfação que você carrega com você. Está começando a bater aí que talvez tenha mais murmuradores no nosso meio do que se perceba. Um sentimento que você carrega de insatisfação, que faz com que você olhe para as coisas com dissabor. Irmãos, a Bíblia fala muito a respeito de murmuração. Se você fizer uma busca na Bíblia pela palavra murmuração só no Novo Testamento, você vai encontrar várias vezes a murmuração sendo tratada como um pecado. E eu quero que você entenda o que é murmuração. Murmuração, meus irmãos, é aquilo que o povo de Israel fez quando estava no deserto. Então entenda o que é isso. O povo de Israel tinha vivido milagres maravilhosos. Hoje eu estava lendo um pouco a respeito, ali no livro de Êxodo, de sinais tremendos, sobrenaturais que eles viram. Hoje eu estava lendo sobre as últimas pragas. Irmãos, é muito impressionante, porque vem um tanto de gafanhoto e cobre a terra para tudo quanto é lado, e sai destruindo tudo, a ponto de eles não verem o chão de tanto gafanhoto que tem. Mas ali no pedacinho onde estava o povo hebreu, o gafanhoto não pisava. Vem trevas tão fortes, uma escuridão tão grande, que a Bíblia diz que era uma escuridão palpável, que você podia palpar. Eu imagino seres de escuridão cobrindo a região, de tal forma que um não enxergava o outro. Mas ali na casa dos hebreus isso não acontecia. Irmãos, são tantos sinais maravilhosos, de chover pedra do céu com fogo. Eu já vi gente fazendo documentário, tentando dizer o que pode ter acontecido, e falando que deve ter tido uma erupção vulcânica, e aí os vulcões vieram com aquela tempestade, caindo bola de fogo e pedra para tudo quanto é lado. O cenário bate, mas pensa comigo, não caía na casa do povo hebreu, só nos outros. O povo politicamente correto hoje não entende isso. E fala assim, mas que Deus é esse? Que vai lá e faz com um e não faz com o outro é melhor, presta atenção, esse é o meu Deus. Ele é galardoador daqueles que o buscam, e Ele é um Deus justo. E quando Ele age com juízo, Ele está exercitando a sua justiça. E esse povo viveu essas coisas, e foi parar ali na beira do Mar Vermelho. E na hora de passar, o Mar Vermelho se abriu. E eles passaram a pé enxuto, meus irmãos. E de repente estavam eles ali no deserto. E o que eles fizeram? Começaram a murmurar. E o que é murmuração? É só reclamar?
uma insatisfação que você carrega dentro de você. Para você entender, olha bem o exemplo. Eles viram todas essas maravilhas. E o que eles fizeram? Ah, gente, o bom mesmo era ser escravo. Levar uma chibatada, e daí? Pelo menos tinha cebola para comer, tinha uns temperos gostosos. Estou com saudade daquelas carninhas que tinha lá no Egito. Era escravo. Viu Deus agir. Aí você pensa assim, nossa, que povo ruim. Deixa eu te falar, muito provavelmente, você que está me ouvindo agora, é parecido com isso. Você sabe por quê? Porque a murmuração, para você entender bem, ela é o contrário da gratidão. O que é a gratidão? Você reconhece a graça de Deus e dá graças a Ele por isso. E uma pessoa que vive em constante gratidão, ela coloca os holofotes, ela coloca o foco na parte boa da vida. Agora o meu filho está ali chorando. Eu posso me irritar porque ele está chorando e ficar em constante murmuração. Eu posso me alegrar, que criança mais linda, puxou o pai. Saudável, inteligente, ó, já até parou de chorar. Uma pessoa que é grata, ela é capaz de, em qualquer situação da vida, ver a graça de Deus. Tudo tem a mesma raiz, gratidão, graça, agradecimento. O povo de Israel poderia ser grato a Deus e ver a graça de Deus se manifestando. Mas o que eles fizeram? Eles murmuravam. O que é murmurar? É algo que nós fazemos, olhar simplesmente para as coisas ruins da vida e, ao invés de agradecer, se entristecer. Uma pessoa que murmura carrega um sentimento constante de insatisfação. Então ele olha dentro da sua casa e ele vê tudo que tem de errado dentro da sua casa, mas não vê a maravilha que está acontecendo. E alguém da sua família vai lá e faz 10 coisas certas, você pega a única coisa errada e transforma aquilo no inferno. Não há alegria. Alegria é momentânea. A pessoa passa a vida de mau humor porque o foco está nas coisas ruins. Isso é murmuração dentro de si. Isso é tão grave, meus irmãos, que o Novo Testamento vai frisar algo que o Antigo Testamento já tinha dito a respeito disso. Que foi por isso que o povo morreu no deserto. Porque o povo murmurava, Deus enviou praga. Aquele povo que tinha sido liberto de praga, agora a praga era para eles. Porque essa é a consequência espiritual de alguém que murmura, ele não prospera, meus irmãos. Como é que Deus vai operar o querer e o efetuar? Como é que os sonhos que Deus tem para essa pessoa vão conseguir chegar na realidade, no finalmente, se ela não dá espaço para a graça de Deus operar nela, porque ela só olha para o que tem de ruim. E você sabe o que é pior? O problema não é só para quem convive, é para a própria pessoa. Medita nisso. A gratidão, quando Deus nos ensina a ser gratos, não é porque Ele é aquele velho rabugento que, você não tem educação, precisa agradecer, eu quero que me diga obrigado. Eu me lembro de um irmão da igreja, numa igreja que eu fiz parte, que deu carona para alguém que estava passando mal, num desespero tão grande. A pessoa desceu no hospital, foi ser socorrida, e ele foi para casa e depois veio reclamar comigo. Nenhum obrigado deu. Vontade de dar um tapa na orelha, né? A pessoa é mesquinha, ela quer fazer para receber um pagamento de ego. Ai, falou obrigado para mim, nossa, mudou meu dia. Tomar banho, meu irmão. Deus não é assim, não. Sabe por que Ele manda a gente agradecer? Porque é cura para a alma da gente. Porque uma pessoa que é agradecida, ela exercita olhar para aquilo que tem de bom na vida. E, meus irmãos, cá entre nós, a vida é muito ruim. A gente tem aflições o tempo todo. Todos os dias acontece alguma coisa para te causar dor e sofrimento. E vai continuar sendo assim. E alguns dias são dias maus. Ou seja, bota o sofrimento dia a dia no chinelo. São dias realmente terríveis.
Mas uma pessoa que exercita a gratidão, ela cruza esses dias com alegria, até realizar o querer que Deus colocou no coração dela. Porque Ele, segundo a sua vontade, está trabalhando nisso. Mas olha só, quem está em constante insatisfação, morre no deserto. Deus tinha um sonho para o povo de Israel, botou no coração deles o querer, e foi com eles para realizar ou efetuar. E só aqueles que realmente estavam gratos e tinham visão, como um cara chamado Caleb, e eram capazes de enxergar a graça de Deus, desfrutaram do realizar de Deus. Os murmuradores morreram no deserto. A gratidão traz cura para a gente. A murmuração traz doença. Uma pessoa que carrega essa insatisfação constante no seu coração, ela faz mal para quem está ao redor. Ela deixa um clima ruim o tempo todo, um clima pesado, porque nada está bom, tudo tem que reclamar. Mas a principal vítima desse mal é a própria pessoa. Você que carrega essa constante insatisfação dentro de você, que não olha para a graça de Deus, você está se destruindo, criatura. Você vai colher frustração na sua vida. É início de ano, a gente está sonhando, é tanta coisa que a gente quer alcançar, tanta mudança para conquistar, tantas obras para realizar, e Deus está colocando mais sonho em nós. Mas presta atenção, se você não consertar a sua vida e parar de ser alguém que carrega murmuração dentro de si, você vai colher frustração. E vai chegar ao final da sua vida, como foi com o povo de Israel, sem ver o realizar de Deus, sem a terra prometida, sem o cumprimento dos sonhos. E aí, meus irmãos, a segunda coisa é uma que leva a outra. Fazei tudo, todas as coisas sem murmurações, nem... Ninguém conhece o texto? Fazei todas as coisas sem murmuração, nem contenda. Normalmente, quem carrega uma insatisfação constante dentro de si, uma reclamação de tudo, de todos dentro de si, é uma pessoa contenciosa. Existe essa palavra? Acho que sim, né? Uma pessoa brigante, uma pessoa briguenta. E deixa eu perguntar para você, você é uma pessoa briguenta? Se você disse não, acompanhe o meu raciocínio. Você briga com seus familiares, primeiro os que estão debaixo do seu teto. Vamos fazer uma provinha. Aí você vai colocando os dedos na mão. Sim. Você briga com os seus parentes. Eu tenho um relacionamento muito bom com os meus irmãos de sangue, o Cláudio e o Osias Júnior. A gente simplesmente não briga. Mas a gente concorda com tudo? Lógico que não. De vez em quando eu paro meu irmão mais velho e dou umas chamadas. O Cláudio, então, que é minha ovelha, coitado. E não pense que porque ele é minha ovelha que ele vai concordar com tudo. Ele me confronta direto, mas me recebe como pastor. Isso que é bonito. A gente tem diferenças, não só físicas, né, mas diversas. Mas, meus irmãos, a gente não briga. Última vez que eu briguei com os meus irmãos, eu era adolescente. Mas você briga com os seus? Os seus pais? Vai fechando, tá? Casa, aí tá, e vai aumentando. Porque às vezes as pessoas pensam assim, os outros brigam comigo, mas os outros quanto? Você já brigou com seus irmãos de sangue que não moram com você? Já teve problema com seu pai, já teve problema com seu sogro, com a sua sogra, já teve problema com o trabalho que você queria sair, não aguentava mais ver ninguém porque tinha problema. Já teve problema, sei lá, na escola. Gente arrumando problema com você, professor arrumando problema com você. Eu preciso te dar uma notícia!
Você é briguento. E se você é briguento, presta atenção, não vai realizar. Você não é luzeiro nesse mundo. E Deus quer que você seja. Ele te salvou para ser. Ele manda pregar essa mensagem para você, para que você se transforme. E para agravar a situação, você está no seguinte contexto espiritual. Nós estamos em um território onde nós, mais do que em outros lugares, precisamos enfrentar a contenda. Vou explicar para vocês que mistério é esse. Quem é mais antigo da igreja já sabe. Há vários anos atrás, estudando sobre batalha espiritual, eu aprendi que cada território é dominado por uma entidade espiritual, uma potestade. Eu aprendi isso na Bíblia, mas lendo alguma coisa de gente mais avançada e experiente em batalha espiritual, eu entendi que cada região tem uma característica relacionada a esse demônio-chefe. Aquele livro Porcos na Sala, por exemplo, o pastor ele dá um exemplo de que um determinado território era comandado por um espírito de ciúme. E todos os demônios submissos trabalhavam dentro dessa mesma perspectiva. Então, as famílias tinham crises de ciúme terríveis. Era ciúme entre irmãos, ciúme entre marido e mulher. As repartições públicas, os comércios, era tudo uma ciumeira terrível. E eles começaram a batalhar espiritualmente contra o espírito de contenda. Não só ensinando, pregando contra, mas fazendo ato profético e diversas coisas de oração nesse sentido, para que esse poder espiritual que dominava o território caísse. E aí, meus irmãos, depois que eles entenderam que caiu, parece que tirou um peso sobre as pessoas. E essas crises estranhas de ciúme passaram, e as pessoas tiveram um ciúme normal, como as outras têm. E o ambiente começou a ser transformado nesse sentido. E quando eu entendi isso, qual foi a primeira coisa que eu quis saber? Qual é o do nosso território? E a gente ficou pensando, do Brasil e tal, Nova Almeida, acontece isso, tem morte, tem isso, tem aquilo outro. E aí, meus irmãos, orando e perguntando para Deus, nós chegamos à seguinte conclusão. Não sei se você vai concordar com a nossa conclusão, mas eu vou contar para vocês a nossa experiência. Que a nossa região, nosso território, está debaixo de um espírito de contenda. E quando nós chegamos para essa igreja, 20 anos atrás, essa igreja ainda ia fazer 10 anos e já tinha dividido 3 vezes. E outras igrejas do bairro enfrentando o mesmo tipo de situação. Hoje, conhecendo os pastores mais de perto, eu fui percebendo que tem um que não fala com o outro, que tem um que tem dificuldade com o outro, que o outro foi lá e roubou líder da igreja dele, prometendo cargo para ir para outra igreja, e coisas desse tipo, umas disputas estranhas, um brigueiro terrível. Os 7 primeiros anos que nós passamos aqui nessa igreja foi de contenda sobre contenda, a gente tentando apaziguar as coisas e motins surgindo daqui e dali. E aí eu fui trabalhar em escola, meus irmãos, quanta murmuração, quanta contenda. E gente querendo furar o olho um do outro. E que eu rodava aí em outras escolas, percebia algo diferente, professores vinham de outras regiões e vinham para cá, o lugar é ótimo, a clientela é maravilhosa, eles chamam clientela igual comércio, né? Mas são os alunos da região. Mas tem uma coisa esquisita, uma contenda, uma disputa de poder que não dá para entender. Espírito de contenda. E nós entendemos isso. Eu me lembro, um certo momento, com o irmão Rony, a gente aqui numa vigília, nós fizemos uma marcha ao redor da nossa igreja, repreendendo espírito de contenda. Eu sei que nem todo mundo crê dessa maneira, mas nós cremos pela palavra e com experiências sérias a respeito disso. E, meus irmãos, algo mudou. Mas não é porque algo mudou e nós começamos a desfrutar tempos de paz e unidade dentro da igreja, que a nossa guarda vai baixar. Porque nós continuamos sofrendo sempre constantes pressões externas. Um ou outro dá lugar aqui e ali. E se bobear, vem o espírito de contenda. E demônios associados a isso, para poder atrapalhar a vida da pessoa. Então entenda, além de você muitas vezes carregar isso, por carregar a murmuração dentro de si,
da sua família ter te treinado para ser um briguento. Nós ainda estamos debaixo de um contexto de batalha espiritual muito grande. Mas olha, Deus quer tratar você. Como é que acontece esse tratamento, pastor? Como é que isso vai mudar na minha vida, na sua vida? Como a gente enfrenta qualquer pecado, meus irmãos? Primeiro você precisa ter consciência disso. Aí a pregação te ajuda. Se você entende que tem isso em você, seja num nível muito grande, seja num nível médio, primeiro passo você já chegou. Então, se você tem essa consciência, qual é o próximo? Arrependa-se, criatura. Se arrependa disso, porque é pecado. Criar contenda é pecado. Ser murmurador é pecado. E pecado, como que a gente resolve? Manda para terapia? Não, se arrepende. É arrependimento que você precisa. E uma vez arrependido, o que você precisa? Disciplina. Porque arrependido não quer dizer que você não vai cair de novo naquele problema. Você precisa viver em arrependimento. E para isso você precisa se disciplinar. E toda vez que isso começar a surgir dentro de você, você precisa identificar e enfrentar como pecado. E vencer de novo. Um leão por dia. Está mal-humorado, rabugento, não sabe por quê. Opa, será que eu estou sendo um murmurador? Que não enxergo a graça de Deus e fico colocando o holofote em problema, em vez de colocar o holofote na graça de Deus? Se arrependa e vença. Começou a arrumar contenda, fica com a raiva absurda pelos erros dos outros. Uma indignação pelo pecado alheio, por algo que alguém fez com você. Espera aí. E às vezes não é nem pecado. Você está sentindo uma raiva terrível, uma vontade de brigar. Ah, se eu passo perto de fulano, eu ia dizer umas na cara dele. Se me pega num dia ruim, eu ia falar isso, aquilo, outro. Tem uns que ainda dá balançadinha na cabeça, né? É uma barraqueira que tem dentro de você, um barraqueiro que tem dentro de você, que precisa morrer. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, é o que Jesus diz. E o fardo dele é leve. Irmãos, a vida do crente tem que ser leve. A vida do crente tem que ser leve. Essa proposta do Evangelho é o que Jesus fala a respeito. Se as coisas são pesadas, ai, tudo é muito difícil. Você precisa tomar consciência disso, se arrepender e viver cada dia em disciplina para viver isso na sua vida. Ele quer que você seja feliz, que a alegria seja completa. Isso não é o objetivo em si, isso é uma consequência de se viver o Evangelho. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda. Você que foi salvo por Deus, se apropria disso. Ele opera em você o querer e o efetuar, para que você seja luzeiro nesse mundo. Vamos passar um tempinho refletindo agora para dentro da gente. Se coloca de pé. Eu vou adorar com alguma coisa aqui no violão. Atrair a presença de Deus. E é o tempo que você tem para perguntar para Deus: eu ainda sou murmurador? Aproveita esse momento para Ele fazer uma faxina dentro de você. Eu sou alguém briguento, contencioso.
Deixa eu falar para você que está passando por momentos difíceis e está com tristeza tomando conta, matando a sua alegria. Deus é bom e tem mais coisa boa na sua vida do que ruim. Você crê nisso? Tem mais graça na sua vida do que você consegue contar de desgraça. Eu quero que você comece a trazer à memória as coisas boas que Deus tem feito na sua vida. E você vai ver como isso vai deixar você leve. Você pode estar revoltado, preocupado com a situação do país, preocupado com a situação da sua família, das suas contas. Mas olha quanta coisa boa Deus tem feito para você. Quanta gente que te ama e se importa com você. O amor de Deus está te cercando. E mais tem Deus para dar do que o diabo para tomar. Seja grato, seja da paz, manso e humilde, brigar pra quê? Tem tanta coisa boa que Ele já te fez. Tem tanta coisa boa que Ele já te deu. É só olhar ao seu redor, as obras das suas mãos. Toda a natureza que declara a glória de Deus. Você que é de Nova Almeida, olha que lugar maravilhoso Ele te deu. Olha pro mar, o mar azul, o ar sem cor. Tudo que o Senhor fez é bom. Tudo que o Senhor fez é bom. O frio da noite, o sol da manhã. Tudo que o Senhor fez é bom. Tudo que o Senhor fez é bom. O Senhor poderoso e forte me encontrou, substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. E o Senhor poderoso e forte me encontrou, substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. E Ele me amou primeiro, e Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, e eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, e Ele me amou primeiro, e eu amarei, e eu amarei, e eu amarei para sempre. O Senhor poderoso e forte me encontrou, substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. E Ele me amou primeiro, e Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, e eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, e Ele me amou primeiro, e eu amarei, e eu amarei, e eu amarei para sempre. Lá, lá, lá.
Ele disse haja noite e dia, Ele disse haja água e céu, Ele disse haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse nadem, voem, andem, e Ele me tirou do pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar pra me ensinar com Ele andar, pra me ensinar com Ele andar. Seja leve, Ele foi descansar, descansa também, aprenda a descansar. E Ele me amou primeiro, e Ele me amou primeiro. Eu amarei para sempre, e eu amarei para sempre. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor pelas grandes coisas que Ele tem feito. Amém. A igreja pode se assentar.